Bem, minhas irmãs, meus irmãos, nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos deu, temos a comunhão aqui em Santa Rosa. Estou muito feliz de compartilhar a palavra com vocês. Quero iniciar dizendo que todos e cada um de nós tem obras no passado que nós gostaríamos muito que o Senhor tivesse em conta para nos recompensar por elas. Nós lembramos muitas coisas que temos feito no passado. Vou começar pelo mais simples, de ajudar uma pessoa, um filho, uma filha, socorrer alguém, de aconselhar, de dar um pão para alguém. Mas vou chegar um pouco mais profundo nesta tese de pensarmos em coisas boas que nós fizemos no passado, que esperamos ter. Até muitas vezes dizemos, eu só espero de Deus que me recompense, porque os homens não são confiáveis. Então, estou colocando você num ambiente, no passado de cada um de nós, não para ficarmos nesse passado, senão para pensarmos um pouquinho, para refletirmos o que fizemos nós para estar sofrendo hoje. E tantas coisas boas temos feito. Mas acaso Deus está para que nós tenhamos que fazer coisas boas, Ele ser bom? Deus não depende das coisas boas que nós fazemos de ser bom. Ele é bom por natureza, independente de se nós formos bons ou não. Ou por vezes somos bons e por vezes não. Quando mais te precisa, não somos bons. Ou talvez somos bons de figurinha, de aparência, ou porque nos convém. Nada disso preocupa a Deus. Nada disso a Deus preocupa. Porque Ele nos gerou para filhos. Nós somos filhos de Deus, tendo o DNA de Deus. Portanto, Deus é feliz com seus filhos. Deus não está preocupado em quantas ações boas nós possamos ter a nos amar um pouco mais. Deus não depende. Mas tem um desejo em Deus que Ele quer que nós cumpramos. E quando nós não cumprimos, Ele se entristece. Só um. E você pode até rir e conjecturar ou questionar dizendo, e cadê das sorteiras? O único desejo que Deus tem, que Ele espera de nós, que façamos filhos. É a única coisa que Ele estabelece na Bíblia e Ele espera filhos. Já no capítulo 1 de Gênesis, Ele diz que Ele nos criava a sua imagem para sermos produtivos e enchermos a terra. Enchermos de quê? De gente. Então, é o único desejo de Deus que Ele vai cobrar. Como eu disse, já me antecipando, que você pode
conjecturar ou questionar até da solteira. Não importa que a solteira não tenha filho genético, mas é importante que a solteira tenha pelo menos um filho que criar, um neto, um sobrinho, um vizinho. Tem tanta gente sem pais que não é suficiente a quantidade de mães e pais que tem no mundo. Portanto, esse é o desejo mais preciado. E para que ele quer que nós geremos filhos? Ele quer para que nossos filhos sejam soldados dos exércitos celestiais, dos exércitos de Deus, que lutem com ele contra Satanás. E alguém de vocês pode me dizer, mas se eu soubesse, tivesse feito tudo direitinho. Mas eu vou entrar nesses detalhes mais logo. Não se preocupem se não tiveram filhos. Não se preocupem se tiveram quando não eram cristãos. E o propósito de ter filho foi outro. Foi para si, ou foi para o mundo, ou foi para a política, ou foi para o Deus Mamon, riqueza. Mesmo que tenhamos feito mal, Deus não se aparta. Porque tudo tem conserto quando se trata de os filhos que nós geramos ou tivemos e criamos. Tem conserto. Não importa em que situação obtivemos aquele filho. Não importa. Deus está desejoso em que nós possamos dar-lhe a ele, pelo menos cada um de nós, uma pessoa mais. Para os exércitos celestiais, para derrotarmos a Satanás. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou o homem e a mulher, mas homem no genérico, à sua imagem, ele botou a Satanás, que estava no céu, e não era diabo ainda, botou contra a espada e a parede. Botou numa situação, colocou a esse anjo numa situação de ciúme. Porque ele nos criou quase Deus. E os anjos não são quase Deus. São menos que quase Deus. Os anjos são uma categoria de criação que não tem os privilégios que nós temos. E quando esse anjo se rebelou e levou a 30% dos anjos a se rebelarem contra Deus, Deus se vingou de imediato e disse: passamos ao homem, a nossa imagem. E o Salmo 8 diz que fomos criados quase Deus. O Salmo 8. Não procurem agora, mas logo podem procurar e ler. E isso se repete no capítulo 1 de Hebreus também. Porque Jesus foi feito homem. E em Hebreus capítulo 1 diz: o fizeste um pouco menos que Deus. A tradução de muitas Bíblias está errada de anjos. Mas não é que anjos. Jesus não é menor que anjos. É um pouco menos que Deus. No sentido de que ele estava tendo corpo humano. E todos nós fomos criados nesse formato de quase Deus. Então o diabo ficou muito ciumento. E quando Deus expulsou ele e aos 30% dos anjos rebeldes à terra,
eles acharam que agora eles iam dançar e rolar na terra e muito mais quando Deus criou ao ser humano, eles se gloriaram provavelmente dizendo agora nós vamos maltratar a essa criação de Deus que está aqui na terra. Mas se toparam feio com Deus, porque o primeiro livro da Bíblia é Jó, mais antigo, e ali ele andava e recorria, se passeava por todo o mundo, mas não podia tocar Jó se não fosse um permisso de Deus. Ele pensou que ele estava com toda a liberdade de passear em toda a terra e que ele ia poder se apropriar de toda a multidão de pessoas que estava sendo criada pelos homens, e se topou com que para tocar a quem que crê em Deus e a qualquer criatura, o diabo tem que pedir permissão para Deus, senão não pode. Está na terra, os demônios estão na terra, que eram anjos também, estão todos na terra, mas eles têm que pedir permissão para Deus, porque nós reinamos aqui na terra. A criação feita à imagem de Deus. Então, quando você olha para trás, coisas boas que vocês fizeram, vocês têm desejo de que Deus, e a esperança de que Deus vos recompense por aquilo que fizeram de bem. Com certeza que vão ter recompensa. Mas quando se trata de filhos, tem vários casos. Tem o caso da moça violada, estuprada. O que acontece com essa moça estuprada? E ela sabia, ou vai saber logo, que se ela vai gerar para Deus, está tudo bem com Deus e com ela, e com o marido e com a criança, mas de pronto ela se encontra numa situação que, seja que era crente ou não, sabia ou não, que tem que criar um filho que não é para Deus. Que crise existencial acontece na vida dessa mulher. Como eu vou criar um filho que não é para Deus? Maiormente no caso de meninas crentes. Ela vai dizer, eu sou crente. Tenho consciência que eu tinha que gerar em santidade e consagrar para Deus. E agora me impõem um filho de pecado e eu tenho que levar para Deus. E vai ser uma guerra brigar porque vem de um violador. Então a batalha espiritual é muito grande. Nesse caso, temos o Salmo 127, que diz, herança de Jeová, não precisa buscar, por favor. Herança de Jeová confia. Essa expressão foi muito mal interpretada muitas vezes. Os pais pegam a criança e dizem, isto me deu Deus. Não, sou eu que estou dando para Deus. É Deus que está dizendo, que felicidade para mim, que tu teve um filho e me deu para mim, tu gerou para mim. Então, herança de Jeová são os filhos. Toda criatura devia nascer para Deus. Mas, lamentavelmente, até crentes geram para o diabo, para os exércitos do diabo. E no caso da violada,
ela tem que simplesmente fazer uma dessas duas: consagrar o filho ou entregar o filho a Jesus, a Deus. São duas coisas diferentes. Consagrar significa que ela vai dizer: olha, Deus, eu consagro esse filho que por violação, eu consagro para ti. Mas ela tem que ter consciência que ela vai ter que lutar a vida toda cuidando dessa criança, que não se desvie do propósito de Deus, da consagração que ela fez. Ela fez uma consagração, mas é dela, não é do menino. No caminho ele pode escolher e dizer: não, não quero a tua consagração, quero o desejo do papai, do que violou. Eu quero esse desejo. Então, está em pugna dois desejos, duas pertenências sendo pleiteadas. E pode ser um estigma na vida do filho. Ou seja, uma marca de maldição que o filho não sabe como lidar. Então, é muito, muito perigoso. A outra coisa que ela pode fazer é entregar, como Ana. Olha, servir a Deus. Eu queria ter um filho, eu tive. Mas eu não vou dar conta dele. E antes que ele se perca, toma para ti. Toma, te entrego. Amém. Essa é a segunda opção. Então, agora, fazendo um parêntese, vocês vão pensar comigo quanto tempo e dinheiro perdem brigando por essa questão. E o lamentável é que são milhões de evangélicos discutindo e brigando por essa questão. E não vão para a Bíblia, para Deus revelar e mostrar estes segredos tão importantes e necessários de saberlo. Eu tratei vários casos de meninas violadas, vários casos de aborto. Eu creio que contei para vocês o caso do pastor da primeira igreja batista de Pato Branco, médico, ginecologista e pastor. E ele induziu a menina a abortar. E a mãe falou com a menina e concordaram de não abortar. Ficou uma situação tão complicada que a mãe queria levar à justiça ao pastor por um papel que ele deu quando ele autorizava o aborto. Eu liguei para o pastor, eu disse: quero falar contigo. Viajei de Renascença, lembra? Mas, Não, viajei de Francisco Beltrão a Pato Branco, fui lá e dei a receita espiritual e revelada por Deus na Bíblia para mim. Eu disse: você tem que fazer assim, 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 assim. Senão, tu está indo no presídio, para o presídio. Porque a irmã essa está revoltada. Tu vai para o presídio, tu vai preso, tu vai perder tua carteira de médico. Vai ficar feio para ti como pastor. E ele me fez caso, fez exatamente o que eu orientei e foi salvo de tudo e ficou tudo resolvido. Tudo resolvido. Então, são casos críticos, cruciais, que os evangélicos não têm solução.
Mas a solução está na Bíblia. E vamos colocar outro caso. Você teve filhos quando não era cristão ainda. E agora, como resolver que você quer que seus filhos sejam de Deus, que eles já são adultos? Como resolver? O único caminho que fica é entregar. Entregar a Jesus. Amém. Esquecer, só orar. Senhor, olha que eu te entreguei. Constantemente, com ver a paz que vem e como acontecem milagres. Agora, se você diz, como os evangélicos acostumam dizer, consagra, não consagrar é diferente. É uma gradualidade menor, diria eu, porque é algo particular. Eu consagro, mas não, a pessoa não está comprometida. Mas quando eu entrego, eu tenho poder, porque sou pai, ou porque sou mãe, tenho autoridade sobre o filho. Então eu me entrego a Deus e digo, ó Deus, pega antes que eu pegue o outro. Aí sim, acontece que a pessoa vai crescendo e vai se encontrando com Deus e de repente vai ter que decidir por Deus, porque nós estamos insistindo na presença de Deus, que nós entregamos a Deus, estamos constantemente orando por essa pessoa e Deus diz, claro, com cuidado, tu já me entregou, confia, eu estou buscando um jeito, eu já vou pegar o cara. Por quê? Porque nós entregamos. Entende? Agora, no caso de que você, sendo cristão, cometeu um erro, também tem solução. Porque Deus não se afoga no pecado de nenhum de nós. Oh, agora o que eu faço? Não posso. Vou avisar para o meu filho que não vou poder salvar esse, que ele sofreu à toa por ele, porque, olha, ele pecou. Fazer o quê? Não. O pecado foi removido do meio da cruz. Isso significa que não tem mais o poder que ele tinha. Portanto, se eu, crente, cometi um erro, eu tenho que me arrepender, tenho que pedir perdão ao Senhor, confessar ao Senhor. Não precisa confessar ao pastor, ao fulano, a este, ao outro, ninguém. Ninguém deve saber dessa confissão, porque é uma coisa privada, pessoal. Entende? E quando você confessa para um pastor, para um padre, o que acontece? Multiplica o pecado. Porque todo mundo vai falar, todo mundo vai pecar. E não vai ajudar nada. Então tem que confessar só para Deus, porque é um pecado teu, seu, em privado. E entrega a Deus esse pecado. Pede perdão, aceita o perdão, porque lá em 1 João capítulo 2 diz que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, não está pedindo confesse e espere ver se Ele tem misericórdia de você. Não, Ele é fiel e justo para perdoar. Basta confessar e esquecer. Já está perdoado. Já está perdoado. Então temos que saber lidar com isso. Amém? Amém. Essa é uma parte. A outra parte prometo que vai ser curta também, tá bom? Não vai ser comprida. Eu vou mencionar 13 pontos negativos. A minha observação do mundo de hoje, de tudo o que passa na sociedade, na política, incluso nas igrejas. 13 pontos negativos. E depois eu vou mencionar 7 pontos positivos, que são
vão ser colocados na mesa para nós virar, como se diz em português, virar essa história, mudar essa história de 13 pontos negativos com 7 pontos positivos. E para esses 7 pontos positivos, eu vou só mencionar e vou, para cada um dos 7 pontos positivos, eu vou ler um versículo para cada caso, para vocês esmiuçarem esse versículo, meditar comigo nesse versículo e ver que há base bíblica para nós, que nos empodera, que nos incita a passar por cima dos 13 pontos negativos e deixar de nos preocupar por eles, porque temos 7 pontos positivos que vencem eles. Amém. Dá para entender o resumo? Começo, os pontos negativos. E eu não vou explicar mais que um dos 13. Só um eu vou dar uma pequena explicação. Os outros não vou explicar. Não me perguntem por quê, porque não vou explicar. Porque cada ponto que eu cozinhei para colocar aqui, eu tenho comprovado que é bem assim como eu vou dizer. Então, tenho certeza que é assim. Se você não concordar, você vai ter a cópia e vai pensar muitas vezes. Talvez dentro de um mês você diga, é mesmo. Ponto número 3 que eu discordava com o Tito, realmente é assim. Passa 2 meses mais, você vai dizer, ponto número 12 que o Tito colocou aqui, eu discordava, mas também está se cumprindo. Porque isto é um resumo de estudo meu de toda a geopolítica, de tudo o que acontece no mundo desde há anos, sabe? Então eu vou mencionar os 13 pontos rapidamente e passamos de lado. Um deles, como já falei, vou frear um pouquinho para explicar. É inútil que Lula governe. 2, é inútil que Bolsonaro se revolte. Inútil. 3, é inútil que Milei governe. Inútil. Estão fazendo o povo perder tempo. Nós estamos perdendo tempo se nos focamos a eles, e é o que eles fazem. Então, eu quero que você guarde. 4, é inútil que o derrubem. Não vai melhorar com derrubar um governo. É inútil que os ucranianos sigam mimados. Existe um mimo por Ucrânia mundial. E é geopolítico, não tem nada a ver com inocência dos ucranianos. Ou com que a verdade esteja. Nada. É inútil que Rússia siga recuperando territórios. Totalmente inútil. Mesmo que ele tenha razões em muitas coisas. Mas é inútil. É inútil que ao redor do mundo países impensados entram para a guerra voluntariamente. Estão tranquilos e de repente um país entra para a guerra. Cutuca o vizinho e diz, eu vou tomar terreno teu. Outro dia eu vou tomar o teu. Parece que todos estão entusiasmados a virar o mundo em um mundo, um inferno. Ou uma palavra mais específica, em pandemônio. Pandemônio quer dizer que é um barulhão, um sacudão de coisa que não se entende mais nada. Parece que isso eles querem. É inútil lutar pela prosperidade material. É neste ponto que eu vou meditar, vou parar um pouquinho, porque eu sei que o Edgardo vai dizer, opa,
estou lutando tanto e contigo e tu vem negar agora o que estamos fazendo. É inútil lutar pela prosperidade material neste tempo que estamos. Não que devamos deixar de trabalhar, senão que, por isso eu usei a palavra lutar. Não é tempo para lutar, para prosperar. É tempo para ter fé. Amém. E para orar e confiar no Senhor e se deixar guiar. E não confiar no seu braço de carne. Porque vai construir algo que amanhã pode ser nada. E sabe como vai doer? Então, eu estou prevenindo. Se querem adotar tudo isto, bem. Se não, Deus nos livre, não? Ponto número 9. É inútil ser mão de vaca. É inútil. Para mim, o melhor exemplo que eu tive nos últimos tempos de mão de vaca é de um irmão cristão da Igreja de Deus, não sei se de Marechal, alemão, amigo da Doris. Ele estava tirando foto de tudo que é lado. É uma Kombi enorme, assim, dessa Kombi para viagem, a van grande, assim, que abre e é toda uma casa, uma festona, ele faz aqui, faz lá, por lá, por lá, anda em jatinho no mar, e voa por lá, e é só foto de turismo. Magnata. Magnata, sim. Essa vida dele, crente, eu tenho dialogado com ele pela internet e tenho visto que ele realmente é totalmente avaro. É. De uma hora para outra, morreu. Há poucos dias. 20 dias por aí. Um pouco mais. Pouco mais. Tu sabe, não? Então, é inútil ser mão de vaca. Vai para aquele caixão sem nada. E deixa um monte de problemas na frente. Eu não quisera nunca, mesmo que eu fosse multimilionário, repartir tudo em vida. Não quisera nunca deixar os sobreviventes se brigarem entre eles. Eu seria um estúpido se eu fizesse. Mas a maioria não faz. É inútil esbanjar bem-estar em vez de compartilhar. Aí eu me baseei outro exemplo, outra experiência. De alguém que abriu um móvel, que eu já contei para vocês, e disse, olha o dinheiro que eu tenho. Olha o dinheiro que eu tenho. Em vez de compartilhar, tivesse sido muito mais recompensado pelo Senhor se ele abrisse e dissesse, aqui tenho 30 verdes, vou dar 2 para o Tito, vou dar um só. Ainda vai ter recompensa. Mas mostrar e tentar a gente pensar que vai tentar, a mim não me tentou. Realmente é inútil. Fez uma obra inútil. E o 13º, mas, já que eu falei de Rússia, de Ucrânia e dos políticos, mas, e os Estados Unidos incentivar guerra por todo lado, por caso é útil? Não é útil também. Para nada é útil. É um tiro no pé deles. E eu creio que nós ainda vamos ver Estados Unidos com o tiro no pé. Não estamos longe. Está cada vez mais, dia após dia, mais próximo esse momento. E olha que eu estudo muito geopolítica, e eu não quero nem falar com a Doris.
de tudo que eu sei. Porque é deprimente e é preocupante e gastaríamos nosso tempo. Por isso, eu estou falando de pontos negativos nos quais não temos que dedicar tempo. Eu dedico para poder ajudar outros, não porque eu esteja querendo safar de um problema aqui ou lá e viver uma vida melhor. Então vem a pergunta: que seria útil então? Aí vem os 7 pontos, 13 negativos, agora vem 7 positivos. Os 7 positivos. Não tem muita relação com os 13 pontualmente, ou seja, eu não estou seguindo 7 pontos positivos para contrapor aos 13, porque senão faltaria 6. Não, eu pulei alguns casos para fazer, porque o positivo tem que ser revelado. Então, o Senhor me mostrou que estes pontos positivos são impressionantes, imprescindíveis, antes que nos dedicar a estes 7 focos que vai nos atrapalhar e vai nos fazer perder dinheiro, tempo e até vidas. Então, antes de perdermos as nossas vidas e a vida dos nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, prefiramos abandonar os 13 pontos e cuidar dos 7. Primeiro, investir na vida espiritual. Não há riqueza maior que a vida espiritual. Quando a gente investe na vida espiritual, o material vem só. Sim. E não quer dizer que vem por uma chaminé, que vem um ET, aquele Papai Noel e coloca um presente lá. Não. Vem porque realmente nós temos priorizado a vida espiritual. E ao estarmos alinhados com a vida espiritual, que é o próprio Deus, então temos tudo a nossa. E Deus vai dar um jeito para que tenhamos trabalho, prosperemos e ganhemos até com vantagens sobre o sacrifício. Ou seja, muitas vezes temos um monte de sacrifício para ganhar X. Mas quando Deus abençoa, a gente tem um sacrifício pequeno e ganha o mesmo X. É o que eu quero dizer. Cuidar a economia. No ponto de cuidar a economia, é o único ponto que eu coloquei não só um versículo. Coloquei 1, 2, 4, 5, 6, 7 versículos. Sabe por quê? Porque o ponto da economia é muito complexo. E se eu disser algo sobre como cuidar da economia, de imediato todo mundo tem uma opinião diferente. Vai dizer assim, mas se eu dou e joga fora, ou não sabe cuidar, ou não quer trabalhar, ou isto, ou aquilo, enfim, existe um monte de questões ao redor desta temática da economia. Por isso que eu prefiro colocar meio todos os lados da economia em 7 pontos. Vocês vão ler 7 pontos que vai tratar mais ou menos de todos os lados da economia que devemos cuidar. Então, como a Dori vai cuidar da economia? Primeiro vai estudar Efésios 5:16 e dizer, tá, este eu já estou cuidando. Tá. Então, passo para o outro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Este não ajustei ainda. Tá? Vou cuidar um pouco desse detalhe. Ou seja, estou dando ferramentas para vocês trabalharem para o próprio bem de vocês, principalmente de vocês, menos eu, porque eu não manejo dinheiro. Bom, um pouquinho assim também eu preciso ser mordomo. E mordomo do tempo também.
e dos dons. De tudo. Terceiro, compartilhar o pão com outros. Isso é fundamental. Se nós negarmos o pão, Deus pode, a qualquer momento, eu quero usar uma palavra em português, não sei qual, nós desmaiarmos, digamos, e nos faltar o pão. Nos desmaiar, seja por doença, por morte, por acidente, ou por um roubo que nos fazem, ficamos sem aquilo que necessitávamos. Mas como fui eu ontem, quando o outro precisou um pão? Isso pesa. Isso tem muito a ver diante de Deus. Não tem muito a ver as boas obras, porque as boas obras ele já disse que vai recompensar todas. Mas as más obras podem ser evitadas. Entende? Então, por isso é importante compartilhar o pão com os outros. 4. Planejar. Aí vem o ponto que eu falei com respeito ao Edgardo, que lá é número 8. É inútil lutar pela prosperidade material, mas é certo planejar. Se a gente planeja e leva em oração e coloca diante de Deus e todos os dias corrige esse plano, porque Deus pode dizer, não vai por aqui. Ele próprio esteve me mostrando como Deus dirige ele está indo e de repente Deus diz, olha, você já provou até aqui, viu? Dá este resultado, mas não tem. Pega esta outra ferramenta. E ele se desvia, sai de um rumo e vai para outro, e vai buscando. É assim, não? Sim. Por quê? Porque ele planeja e no planejamento dele, ele não fica amarrado a um sistema. Não. Eu, para triunfar, tenho que ter dinheiro. Não. Não sempre. Muita coisa, muitos triunfos na vida, nós precisamos ou queremos ter e que não depende de dinheiro. Ou depende de dinheiro, mas o dinheiro, como vamos adquirir? Há diferentes formas. De diferentes formas. Porque, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho e dizer isto vale 300. Mas pode também fazer outro tipo de movimento e dizer, olha, vou te dar 7, mas o 8º tu me paga. 7 é o dobro. Está no marketing, não? Você viu que aquilo de doar os vídeos, lembra? Então, viu, eu vou aprendendo tudo isso e vendo que realmente não podemos nos amarrar a um estado de luta para ganhar e para ter, senão um estado de planejamento e oração para que esse plano seja constantemente comprovado por Deus, aprovado por Deus, abençoado por Deus. E se temos que corrigir e mudar o plano, mudar, sempre estar atento, que seja um plano que glorifique a Ele e seja para nosso lucro espiritual, mais que nada. Amém? Quinto, este é o ponto, não? Administrar a graça. Este contraría un punto negativo número 6. El punto negativo era número 6. Es inútil que Rusia, no 11, melhor. Sí. Entonces, administrar contraría o 11. Es inútil esbanjar bem-estar em vez de compartilhar. Ou seja, a pessoa segura pensando, não, isso custou dinheiro, eu tenho que ser bom administrador.
tenho que ser bom administrador, mas também tenho que saber que tudo recebi de graça. Não é por minha força, não é por meu sacrifício. Humanamente, para os humanos, sim, mas para Deus, eu recebi de graça. A Ingrid trabalha todo dia, se cansa e vem para casa. Para o mundo, ela dá uma imagem de sacrifício, de esforço. Mas para Deus, ela vem, se acolhe, agradece. Senhor, obrigado pela graça que me basta, me bastou neste dia. Tua graça que me fortaleceu. A tua graça que me susteve, sustentou, me sustentou e sustentou. Manteve. Não, sustentar é uma coisa, e suster é outra. Susteve. Susteve é segurar. Então, eu creio que cada uma de vocês faz isso. Isso temos que fazer. Porque, se bem é certo que, ao administrar, nós vamos topar com muita dificuldade se darmos ou não darmos, ajudarmos ou não ajudar. Bom, se temos dúvida, lembremos da graça. Lembremos da graça. Que eu não merecia, e Ele me deu. E talvez esta pessoa que está me pedindo não merece. Mas eu vou me lembrar da graça. E Deus vai ter em conta porque eu lembrei dele e da graça. Sexto ponto. Intensificar a saúde psicológica e a libertação espiritual. São dois lados. O espiritual se liberta e o psicológico se sara. A grande maioria dos cristãos necessitam unidade interior. A grande, quase a totalidade dos quando eu lido com apóstolos que não são apóstolos, já esse único ponto me diz que eles são doentes mentais. Claro, estão crendo e dizendo uma coisa que não é. Se mentem a si mesmos. Ou seja, é um mecanismo de defesa criado por eles porque eles querem ser grandes, ou porque eles querem se impor, ou porque eles se acham importantes. Então, eles colocam, eu sou apóstolo, viu? Me respeita como apóstolo, sou pastor, viu? Então, um mínimo de coisa errada nos apóstolos, nos pastores, nos profetas, nos evangelistas, nos mestres bíblicos, a mim me mostra se eles são curados ou não. Numa igreja denominacional, eu fui convidado e ministrei, e quando terminou, eu saudei a todo mundo e não vou ficar esperando que me traga a oferta. Andei uns 5, 8 minutos por ali, saudando a todo mundo. Enquanto ninguém me traz nada, vou embora. Fui embora. Passaram uns dias, ninguém veio à minha casa. Eles estavam vindo à minha casa. Ninguém veio me trazer o envelope. E nós pactuamos assim. Nada. Então eu volto para a casa desse pai e digo para ele o que aconteceu. Ele disse: ah, meu Deus, isso está com a tesoureira. Eu disse para ela entregar esse dinheiro para o senhor. Bom, então verifica e me leva lá em casa. Fui embora. Outro bocado de dias que não aparecia. Eu já dei por perdido. Até que ele aparece dizendo que a menina estava com o envelope e que tinha esquecido, tinha guardado, tinha lá guardado. Mas
Para isso, a menina tinha dito para ele o valor que tinha entrado. E ele esqueceu e me trouxe um valor menor. Entende? Aí tu vê, aí você vê como as doenças estão até nos pastores. Está cheio de pastores doentes. Cheio. E eu sempre disse que eu mudei, toda a minha vida mudei, porque Deus não me deixou pecar. Eu queria pecar. Eu gostava de muitas coisas. E Deus me interrompia o tempo todo. Eu chegava a rir com Deus e dizia, mas eu não perdoa uma, menina está ali na casa, está se oferecendo, e o Senhor vem e interrompe assim. Em todos os casos, o Senhor interrompia. Eu não tenho mérito nenhum, mas que eu fui transformado a vida toda, fui constantemente. E até o dia de hoje, alguma coisa por aí eu encontro, mínima, mas vou encontrar. E às vezes não tem nada hoje, e amanhã tem de volta. Porque o pecado é encardido, né? É difícil. Né? Então, eu que desfruto dessa vida saudável, abundante mesmo, não tenho prejuízo para a pessoa, não tenho ambição, eu não tenho desejo da pessoa, desejo das coisas alheias, enfim, tudo que é pecado que você possa conhecer, eu me livrei mediante a graça de Deus. Então, eu estou em condições de ajudar a pessoa. Mas, então, quero dizer neste ponto, intensificar a saúde psicológica e a liberdade espiritual é fundamental para todo, para tudo. Que ninguém se negue, que ninguém pense que, bom, eu não preciso mais nada. De repente, sim. Quantas vezes eu conversando com ela, conversando com o Edgardo, eu, não, eu vou fazer assim. Eu não vi isso. Porque todos os dias vai surgir lacuna na nossa vida. Lacuna que não estão preenchidas com a graça de Deus. Estão vazias porque a gente descuidou. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que todas as vezes que eu tinha problema sério, eu prometia. Mas lá, 20, 30, 40 anos depois, até eu disse, meu Deus, mas eu não cumpri nenhuma. E Deus começou a me cobrar. E me cobrar, e me cobrar, e me cobrar. E foi me botando 0 quilômetros. Uma experiência fantástica que eu tive toda a minha vida, sabe? Então, quando eu cheguei a pontos como este, eu tive que pegar uma agenda e dizer, olha, eu sou esquecido, vou anotar porque eu não vou repetir essa história. Não posso viver repetindo uma vida de pecado. Que para o ser humano não é nada. O nosso relacionamento humano não é nada. Dizer, esqueci, outra vez vou lembrar. E volta a esquecer, e a Marli faz de conta que não voltou a esquecer de novo. Ou que está mentindo. Tem que fazer de conta que não. Mas Deus não, Deus sabe que estamos mentindo, que precisamos mudar. E enquanto à libertação, eu não trabalho no nível de libertação de demônio. Não trabalho. Nunca quis. E
todo um estudo para que vocês entendam por que eu não trabalho. Eu não trabalho podendo trabalhar. Mas houveram alguns casos que Deus nos usou. Mas não gosto. Não gosto e não quero. Prefiro saber de alguém que tenha a especialidade e levar para ele uma pessoa demoniada. Tá? Mas existem muitas outras libertações espirituais. Libertações que não são possessão, porque são três as palavras. Possessão, que é o mais grave, obsessão, que é o do meio, e opressão, que é o mais simples. A opressão é por fora. A obsessão já é quando o inimigo toma a nossa cabeça, cérebro e domina. E a gente está cheio de crenças e convicções, dominada por Satanás. Obsessão. E possessão é quando ele toma totalmente da pessoa. Então, eu trabalho mais na área da obsessão e da opressão. E eu, pela graça de Deus, descubro rapidamente. Mas as pessoas devem querer saber que precisam mudar. Então, se falando em diálogo, descobre que a pessoa é disposta a mudar, a gente vai ajudar. Senão, eu não vou andar dizendo, olha, eu tenho um demônio, eu tenho que tirar de você. Não, isso não existe, viu? Tá? Último ponto, madurar na dependência de Deus. Madurar na dependência de Deus. Eu não vou madurar comprando livro. Eu não vou madurar fazendo curso. Eu não vou madurar tendo um mentor, uma cobertura. Nada disso. Eu vou madurar quando aprendo a depender de Deus. Amém. Quando eu aprendo a depender de Deus e a obedecer tudo o que Ele me fala. Ele me falou por uma mensagem, ele me falou por um livro, ele me falou por uma insinuação, por um sentimento, por um sono, por uma visão, por um conselho, por uma opinião, por uma crítica, e eu não disse nada, mas sabe como me tocou essa palavra? Deus falou comigo, bom, eu vou para casa e tenho que mudar. Não tenho que dizer, deixa para lá, e seguir vivendo. Eu tenho que mudar. Quando eu pego cada uma das palavras de Deus para me corrigir, sério, então eu estou vivendo na dependência de Deus. E o que vai acontecer? Eu amadureço. Eu tenho uma vida madura em Cristo. Amém? E os versículos estão aqui que não posso ler mais porque já não há mais tempo, mas sobre isto de amadurecer. Vamos ler só esse último versículo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Só esse versículo que eu anotei, mas tem muito mais. Como eu falei, eu procurei para cada caso um versículo apenas, porque ajudar, mais nada. Mas se vocês continuam procurando na Bíblia, vão encontrar mais versículos. Então, 4:13. E em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, no estado de adultos, a estatura do Cristo em sua plenitude. Nós queremos chegar a esse ponto. E se não quisermos, temos 1000 anos para ficar nos arrependendo lá fora do território do reinado de Cristo. 1000 anos. É o que está na Bíblia. Então eu não quero ficar um dia só. Então eu prefiro permitir que Deus trabalhe na minha vida. Amém?